Oi, eu sou Johan Reis, esta é a Reis TV e hoje estou aqui com o Valdemar Falcão, astrólogo, músico, editor, que mais? Escritor. Escritor, como não, né? Tá Escritor. bom, isso aí tá bom, isso aí tá bom. Ah, escritor sim, porque não é só de astrologia, né? Se escrevesse só sobre astrologia, a astrologia estava meio que dentro. Não, mas tem, né, o livro sobre mediunidade, tem livros de diferentes temas, né? Todos eles Isso. dentro do campo esotérico espiritual, mas livros diferentes, não só sobre astrologia, né? Não à toa fui editor durante um bom tempo da Quantos? editora Nova Era, 5 anos, né? Durante da editora Nova Era, foi meu editor, editor, um dos meus, É verdade. né? Bons tempos da Nova. Editor e prefaciador também, hein? Ah, para prefaciador, claro, prefaciador. Quando já não era editor, quem estava era Silvia Leitão, querida Silvia Leitão, você prefaciou o Oráculo dos Números, que, aliás, esse prefácio vai voltar à baila em breve, porque eu estou reescrevendo, aumentando e com um projeto aí muito específico para o ano que vem com o Opa, Oráculo dos Números. que É, livro é muito bom, Johan. Que livro é muito bom. ele vai ser reaproveitado. Mas eu quero falar aqui sobre você. Primeiro que você está com um livro aí que está vendendo muito bem, né? Que é o Astrologia para quem tem pressa. Não é esse o título Isso. do livro? Então. Acabei de saber pela editora que vai entrar na segunda edição agora, uma semana Na atrás. segunda edição, isso sempre é uma felicidade, mas nos tempos atuais tem um sabor de vitória ainda maior, né? Com certeza. Porque é muito difícil você vender uma segunda edição num período de tempo tão curto, né? Pode ser considerado curto. Só É vender verdade. então já é um feito, né? E ser num tempo assim que tipo, olha, acabou. Tem que fazer mais. Pô, isso é um sucesso. Eu Tipo, tomei um susto agradabilíssimo quando eles me escreveram dizendo, estamos preparando a segunda edição. Eu falei, opa, te parabenizo e conheço a coleção, né? Eu conheço o livro do Karl Kaslauskas, inclusive fiz a tradução, né, para o inglês, ele está procurando publicar lá fora também, e vi que tem um prefácio seu também, né? Eu fui eu que fiz o link com ele, dele com a editora. imaginei. O Mazinho, que é como os amigos chamam, ele tem essa coisa que também ele é generoso, né? Ele puxa as pessoas com ele pro lance que está dando bom para ele, ele puxa junto. Olha, eu queria falar contigo, essas entrevistas que eu faço aqui, elas são propositalmente sem roteiro, Assim que porque é bom. não, sabe por quê? É uma coisa intencional mesmo. As coisas estão tão automatizadas, e veja bem, isso não é uma reclamação, porque eu adoro tecnologia, adoro essa coisa toda, mas eu sempre gosto de fazer um contraponto ao que está se passando. É uma tendência minha. E como tem essa coisa toda muito ensaiada, muito pá, entendeu? O roteiro pronto, lê ali, pá e tal. Então isso já me dá uma vontade de fazer uma coisa mais orgânica, espontânea, em que a gente, né, simplesmente segue um fluxo. Então, Ótimo. isso é um padrão nas minhas entrevistas, até nas entrevistas que eu fiz em outro idioma, né, em espanhol com o Inti, em inglês com o Marco Visconti. Eu queria te perguntar o seguinte: como foi que você começou a sua carreira musical? Porque até onde eu sei, a sua primeira profissão, ou foi como ator? Qual foi a sua primeira profissão, digamos assim? Porque você ficou peladão lá no Hair, que eu sei. Você aprontou, esse cara aí aprontou muito. Tinha Até 19 anos, Johan, tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade, né? Pois é. É, o que a história é muito engraçada pelo seguinte, eu assisti a primeira montagem do Ré aqui no Rio, com aquela galera, era Armando Bogos, Nuno Léo Maia, Sônia Braga, Araci Balabanian, Neila Torraca, essa galera que hoje em dia já está quase nos 80 anos de idade, né? E eles ficaram em cartaz quase um ano aqui no Rio, no Safra lugar de que... gênios, né? Hã? É gente genial, né? O quê? Uma safra de gênios.
Só gente Não, só legal. fera, só fera, só tinha fera, só tinha fera. Ricardo Petralha, que é meu amigo até hoje, grande figura também. É, E aí o que que aconteceu? Eu tinha 17 anos nessa época e virou um programa semanal, juntar uma galera de amigos, vamos ver o Hair. Era lá no centro da cidade, lá onde é a TV Brasil hoje em dia. Foi um teatro lá da família do Busa Ferraz até, do pai dele, do Paulo Ferraz. E então era um programa uma vez por semana, a gente ia bater ponto no Hair. Eu vi 17 vezes a primeira montagem. uau. Decorou o texto, né? Ah, eu adorava. Aquela peça é um espetáculo, né? E para a gente que viveu essa transição toda, estava tudo ali, né? Tudo que a gente faz até hoje, a semente estava toda lá, astrologia, música, espiritualidade, estava tudo lá envolvido. Aí o que que aconteceu? Fiquei amigo de vários atores, o Ricardo é amigo até hoje, Petralha. eh, e o que que aconteceu? Um ano, isso foi 69, 70. No começo de 72, eu vi uma notinha no jornal, na coluna de teatro, dizendo: a produção do Ré está começando o teste para o elenco da segunda montagem e tal. Teatro Casa Grande, aqui perto, aqui no Leblon. Aí eu me joguei para lá, cheguei lá, o cara falou: Ih, pô, os testes acabaram ontem. Você perdeu o prazo por um dia. Eu falei: Ah, que pena. E eu tinha um cabelão que nem esse seu aí, lindo, que agora eu não tenho mais. E enorme, preto até aqui, né? Aí eu falei, ah, que pena e tal, então tá bom e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, pô, mas você tem um biotipo legal para a peça. Faz o seguinte, vem aqui amanhã que eu vou fazer um teste com você. Eu falei, tá bom. Aí voltei lá no dia seguinte, teste de canto, zero problema, botaram a música lá, eu cantei. Teste de dança, balancei o corpo lá, estava tudo certo. Mas foi legal quando veio o teste de texto, né, do script mesmo da peça. Eu sabia a peça de cor. Claro. Aí o 17 cara, vezes. Aí o cara, o cara era o assistente de direção que estava fazendo toda essa filtragem, digamos assim. Aí ele falou: Ah, então agora vamos fazer a cena, não sei o quê, tá aqui o script da peça. Eu falei: Não, qual é a cena? Tal. Ah, não precisa não, eu sei de cor. O cara falou: O quê? Eu sei de cor. Você sabe de cor? Eu falei: Eu sei a peça inteira de cor. Como assim? Eu falei: Ué, eu vi 17 vezes a primeira montagem, o texto está tudo aqui na minha cabeça. Aí ele falou: Ah, então vamos fazer a cena, não sei o quê. Pá, pô. Ele falou: Não, você está contratado. Pronto. Pô, é o mínimo, né? É ganhar o papel, pô. Sabia de cor já. De Quando cor, fica tudo. contratado que nem na metade da temporada está sabendo do papel ainda completo. Exatamente. E aí foi engraçado porque é a primeira anotação na minha carteira de trabalho, na minha carteira profissional de trabalho, é ator, Altair Lima Produções Artísticas e tal, parapapá, parapapá, né? E foi engraçado que eu cheguei em casa, aí virei para meus pais e falei, ó, eu arranjei um emprego, não é um emprego muito convencional, mas é um emprego de carteira assinada e tal. Ah, é, meu filho, o que que é e tal? Eu falei, eu vou trabalhar no RER. Eles sempre. O bacana dos meus pais era o seguinte: eles não eram pais moderninhos, de fumar baseado com filho, nem nada disso. Mas eram pais que respeitavam as escolhas, entendeu? Eles eram, tinha lá a caretice deles, dentro do limite deles, ao mesmo tempo eram pessoas super abertas, super liberais, né? E eu estava estudando direito, cara. Olha, olha o contrassenso, né? Eu me lembro de um dia que eu cheguei em casa, meu pai tinha comprado uns livros para mim lá da faculdade e botou um bilhetinho em cima. Cultura jurídica e teatro são perfeitamente compatíveis. Eu falei, claro que sim. Vem cá, e você até então havia tido alguma tendência, manifestação artística antes disso, ou foi mero acaso? Não, 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 não tinha não. Quer Teve dizer, intenção tinha da essa ligação nunca tinha essa coisa de você não via no filme ou uma peça e pensava, podia estar lá, atuando. Nunca teve isso. só com o Hair mesmo, né? Quando eu ia Só lá com assistir a ver. primeira montagem com esses feras todos, essa galera toda que eu te mencionei aí, eu dizia, pô, isso aqui eu trabalhava aqui de graça até, né? E você fez alguma coisa mais como ator depois disso? Não, não, veja só, porque eu não me considero um ator, entendeu, Johan? Ali era o Hair, para mim era aquela diversão, aquilo era uma brincadeira, eu achava o máximo, chegava no final do mês, eu ainda recebia um salário, né? Dizer, pô, eu estou fazendo o que eu mais gosto aqui, cantando, dançando, pulando, Vontade de trabalhar, né? e ainda me pagam no fim do mês, isso que beleza. Aí o que que aconteceu? Foi nessa época que eu comecei a entrar para a música de uma forma profissional, que até então eu tocava violão, tocava já violão há muitos anos, autodidata e tal. Aí é que, A música já tinha tendência natural, já tinha sim, sim, sempre tive, intenções e sempre tive, vontades. sempre. Mesmo que não fosse ainda profissional, eu sempre toquei violão, sempre cantei, sempre gostei de.
de compor, de tocar, esse lado todo. A música, eu já falei isso publicamente, a música é a minha maior paixão, entendeu, É um Iora? músico nato, então. Você nasceu músico. Sim, sim. E também não tinha ninguém na família. Meu pai tinha um ouvido enorme, mas não sabia nem o nome de uma nota musical. Agora, quando tinha as festinhas aqui no Gávea Golf Clube, aqui onde eu cresci, ele cantava igualzinho o Frank Sinatra. Mas eu não sabia uma nota, não sabia o que que era um dó, não sabia o que que era um acorde, não tinha noção de nada de música, mas era afinadíssimo, tinha uma voz belíssima e cantava o repertório do Frank Sinatra. Você jurava que era o Sinatra que estava cantando ali. Eu me E aí, lembro de uma através vez. do Verra, você começou, então, a enveredar pela música? Como é que foi isso? Foi, porque aí eu tinha uma namorada nessa época do Hair que ela tinha comprado uma flauta. Eu falei, que legal, flauta, né? Eu acho que eu vou escolher essa flauta como meu instrumento. Tive um grande inspirador, a louca figura de Ian Anderson, maravilhoso, até hoje, De né? Sou Jefferson fã daquele Airplane. cara, sensacional. Aí eu falei, não, vai ser flauta, eu vou te dar um instrumento. Quando acabou o Hair, eu falei, não, vou meter a cara na flauta. Aí Tudo comprei bem o que instrumento não para mim. ganhou baixo, não, né? Porque para tocar que nem ele, Ou não, aquele cara ali, aquilo ali é referência até virtuoso. hoje, né? E, ó, até hoje o cara destrói na flauta, é um negócio impressionante. Ele não para, não. Está na atividade até hoje. Eu tenho uma admiração enorme por ele. Ele que me fez flautista, né? Aí que eu fui estudar sério com um cara que era o primeiro flautista da Sinfônica aqui no Rio, Norton Morozovix, um paranaense sensacional, um puta flautista. Aí meti a cara mesmo, estudando toda semana, escala, aquela coisa toda e Aí tal. você se E assim formou fui. músico, assim, tipo, do papel mesmo? Sim, e foi engraçado porque isso deve ter sido 75. Fez 50 anos esse ano. Até botei um postzinho lá no dia, porque eu fui fazer o exame da Ordem dos Músicos, né? E eu fui com uma galera, que eram todos meus amigos de estudo de música naquela época, só tinha fera, era o Jacques Morelenbaum, violoncelista, Você né? fez como instrumentista, né? Sim, como instrumentista, exatamente. Não foi o de músico prático, né? Que você vai lá, toca uma música e tal, e te dão aquela Não, carteira que eles chamam de músico prático. eu fiz um como cantor. Na época que eu fazia muitos shows, eu fiz lá e tal, e me deram. Mas aí não tinha exame teórico nem nada. Você chegava lá e cantava alguma coisa, eles davam Não, era como carteira, né? cantor. Eu tive que, tinha que cantar. E aí eu cantei e aprovaram. Só. Eles chamam isso, chamavam na época de músico prático, ou seja, um músico que sabe desempenhar a sua função, embora não Era conheça isso, porque eu não tinha teoria, formação harmonia, técnica essa em coisa toda. teoria, nada disso. É. Mas No fala meu de caso, não. No meu caso, fiz um exame escrito de teoria e, em seguida, o exame prático da flauta. Só que nós éramos todos, o Jaquinho, olha, era uma galera, acho que Joaquim Jacques Morelemão, tá, Jacques pessoal? Moreira, Só exatamente, esse para fazer a monstro da graça música. dele, hein? Monstro da música. E nós todos éramos estudantes de música da Estéril Clear, que foi uma das maiores figuras mais importantes de ensino de música no Brasil. Era uma gaúcha, a gente estudava na ProArte, Jaquinho, eu, tinha uma galera. E nós todos fomos no mesmo dia fazer a prova. A senhora, que era examinadora lá, quase teve um orgasmo. Ai, todos os alunos da Estéril Clear, que maravilha, tiramos 10 em tudo e tal. E instrumentista, flauta, estava lá, a carteira mesmo, 30 de abril de 75, olha só. Então, essas duas assinaturas são muito interessantes. Uma da carteira de trabalho, em A 72. partir daí você começou a trabalhar efetivamente como músico de palco, de estúdio. E, Isso, assim, isso. eu sei com quem foi tudo, mas eu estou me fazendo de sonso aqui para te conduzir uma entrevista e fazer você falar. Com quem Tá você foi certo. primeiro? Como é que foi isso? Olha, aí o que que aconteceu? A primeira minha atuação profissional, também de carteira assinada como músico, foi no Teatro Ipanema, um texto do Shakespeare, o Titos Andrônicos, dirigido pelo Luiz Antônio Como é Martinez que é o nome do Correia. texto de Shakespeare? Titos Andrônicos. Ritos Andrônicos. E dirigido pelo Luiz Antônio Martinez Correia e com um elenco de feras também. Era Marieta Severo, Carlinhos Gregório, Ana Lu Prestes, ah, tem mais gente aí. Carlos Vereza, que era o principal, ele fazia o Titos, uma galera. E eu entrava em cena vestido como eles, com a roupa lá típica lá que fizeram, mas eu subia numa daquelas prateleiras que tem lá no alto do palco do Teatro Panema e ficava lá de cima tocando flauta. O cara que compôs a trilha fez uma coisa meio barroca, entendeu? Para ligar com a época e tal. Então, aquelas flautinhas simples, eu tocava umas percussões lá em cima também. E foi muito legal porque eu fiz amizade com essa galera toda. Quando acabou essa temporada,
o Vereza virou para mim e falou assim, Mazinho, eu estou montando um espetáculo musical ah, que já tem um violão, um violoncelo e uma percussão. Você não quer se juntar a nós, fazer um quarteto e tocando sua flauta? Eu falei, claro que eu quero, com o maior prazer. E isso, Johan, era 75, época de muita censura, muita repressão ainda. Então, o que que acontecia? O Vereza, na época, ele era visado total por COD, aqueles órgãos de repressão todos, né? É, eu sei. Mas era uma coisa cruel, porque era uma coisa de tortura psicológica. Por exemplo, a gente ia ensaiar na casa dos meus pais, aqui, pertinho de onde eu moro hoje em dia, e o pessoal sei lá, se é CNI, da ICOD, o que que era, eles paravam um carro na porta da nossa casa com três caras dentro e não faziam nada, só para eles mostrarem para o Vereza que eles estavam ali. Eu me lembro de um dia que o Vereza perdeu as estribeiras, virou para meu pai e falou: Paulo, não aguento mais esses caras me perseguindo, não sei o quê, posso dormir aqui? Ele falou: Claro, Vereza, pode dormir aqui, não tem problema nenhum, não, e tal. Primeiro já tinha isso durante o ensaio, né? Aí o que que acontece? Vamos ensinar, ensaiando tudo, o que que acontecia? Era um oratório. O violonista, um grande compositor, Gibran Elael, aqui do Rio, ele tinha um repertório enorme de músicas, tudo meio que retratando aqueles tempos sombrios, né? O espetáculo chamava-se A Fábula da Noite de Vidro. E durante o espetáculo, em três momentos, o Vereza entrava em cena, além Tudo dele ter alguma sido diretor. referência à Noite de Cristal, coisa do local, do judia? Sim, claro, tinha referências a essas situações todas, né? E três momentos ao longo da peça, o Vereza entrava em cena e soltava um daqueles poemas do Carlos Drummond de Andrade, que era uma tijolada, assim, né? Trabalhas para um mundo caduco, onde as formas e as ações perderam todo sentido, praticas laboriosamente os gestos universais, e por aí. Era um negócio de arrepiar, né? De arrepiar. Mas aí vinha a história da censura de novo. A gente estreou aqui no Rio, legal. Antes de a estreia, tem que fazer um espetáculo para censura. Então Ah, você faz o espetáculo inteiro para três gatos pingados sentados no teatro ali na primeira fila, Rio nenhum. olhando para tua cara. Nossa, isso era uma tortura, cara. E você não sabia o que que ia ser no final, porque eles podiam dizer, ó, tá vetado, não pode. Nunca, nunca vetaram, mas tinha aquela É uma expectativa. indignidade, né? Não, era uma loucura isso. Aí o que que acontecia? Tá bom, estreamos no Rio, fizemos espetáculo para censura, fizemos a temporada. Ah, agora vamos para Belo Horizonte. Chegava em Belo Horizonte, ó, tem que fazer o espetáculo para censura. Não, mas nós já fizemos no Rio, não, tem que fazer para O censura de Rio Belo era uma, Horizonte. desvalorização era outra, cada lugar tinha sua censura. Exatamente. Era para te dificultar mesmo, entendeu? Era para criar dificuldade. Para te desestimular, para você virar bancada Exatamente, para logo. desestimular. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E aí fizemos Rio, fizemos Niterói, fizemos Vitória e fizemos Belo Horizonte com esse espetáculo. Que ano, Aí, diga, que ano era isso? 75. 75. Aí tá bom. E aí tocava aqui e ali, tinha um grande amigo também, saxofonista, flautista, Ricardo Matos, que eu nem sei onde anda mais. E aí fui nessa e tal. E no final de 75, eu estava namorando uma moça que ela ganhou uma passagem do tio dela para passar 3 meses em Londres. Uhum. E o Ricardo, esse meu amigo, tinha um irmão que já morava em Londres e que era músico, baixista de free jazz, um negócio super radical e tal, cara super gente boa. Ele virou para mim e falou assim: Mazinho, eu vou ficar por aqui não, eu vou me embora para Inglaterra. Aí eu falei: Quer saber? Eu acho que eu vou fazer isso também. Aí cheguei em casa, conversei com meus pais, falei: Ó, aqui não está dando para trabalhar, porque é muita repressão, muita dificuldade. Eu estou planejando ir para a Inglaterra, eu vou trabalhar lá fora e venho passar férias aqui, porque E, aqui cara, não dá para naquela trabalhar. época tinha que pedir permissão para sair do país, não tinha negócio de. Contei como é que era isso. Então, você tinha uma limitação de com quanto você podia sair, era US$ 1.000. Você não podia sair com mais de US$ 1.000. Mas também tinha uma limitação, assim, você tinha que pedir uma permissão ao governo para poder Não, sair, acho que não. Nesse não? ano que eu fui, acho que não, não. Não. Não, que tanto aí quando eu falei isso para meus Eu pais, estou falei, ó, perguntando porque eu vou ouvi pra... falar que via coisa, alguma coisa desse tipo. Talvez tenha sido, isso aí já era 76, né? Você está falando? eu me mandei no começo de 76. Eu fui para a Inglaterra no Talvez começo. não fosse mais a época tão pesada quanto, sei lá, não sei. Já estava começando, já era o Geisel, né? Já ainda, né, cheio de tortura, de repressão, mas com aquela papo Menos, de que menos desgraçado. exatamente, exatamente.
Aí eu virei para meus pais e falei, ó, aqui não dá para trabalhar, eu vou batalhar trabalho no exterior e venho passar as férias aqui de vez em quando. Ah, você vai para onde? Eu falei, eu vou para Inglaterra, que tem a minha namorada vai, esse meu amigo tem o irmão que mora lá e tal, e eu Foi gosto da Londres. Inglaterra e tal. Oi? Londres. Londres. Exatamente. Aí meus pais disseram, ó, a gente não tem como ficar te mandando dinheiro e tal, como é que vai ser isso? Eu falei, não, eu vou vender meu carro, isso aí já me dá uma grana boa, e lá eu vou procurar trabalho. Se a coisa ficar apertada, eu aviso, mas não se preocupem não, não precisa ficar preocupado. Na época você podia mandar US$ 300 por mês, se a pessoa estava estudando lá fora e tal, não sei o quê, mas não teve esse papo comigo não, de falar, não, não dá, eu falei, não, não tem problema. Aí me joguei para lá. A Gilca, essa minha namorada, já estava lá, o Ricardo, esse meu amigo também, os dois já estavam instalados. Aí fui andar tudo. Primeiro ainda fui posar para a Escola de Belas Artes lá, bico, né? Pelado de novo? Oi? Pelado de novo? Não, não. Dessa vez era vestido. Eu peguei pensar, pô, Aqueles o cara modelos ficam lá, não era aqueles modelos ficam lá em poses Não, porque lânguidas. é uma pergunta honesta, enfim, porque existe realmente. Você falou, posar para Belas Artes, a primeira coisa que pensei que foi aqueles modelos que posam pelados. É, não, meu caso E não seria a foi não. primeira vez que você ia ganhar a vida pelado. Aí eu ia pensar que haveria algum padrão nisso. Nada, era só de rosto mesmo. Quando eu fui ver, eu já estava desenhando meu rosto, tá, os alunos lá e tal. Aí, É uma pena, porque seria um bom gancho para entrevista, né? Mas que pena, não rolou. Vamos lá. dessa eu me livrei. A gente Dessa eu me tenta. livrei. Foi só no ré. Pelado foi No só no fim da ré. entrevista, a gente consegue extrair alguma coisa capciosa daí. Vamos lá. Aí, aí mais um pouco, era chato, aquilo, você tinha que ficar parado que nem uma estátua lá durante Mas horas, né? era o quê? Era desenho de torso, Era plano americano, o cabelo era só rosto e tal, nesse caso. Eu Ah, participei poucas vezes, aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar minha flauta e vou tocar. Aí fui para uma esquina lá, do Hyde Park Corner, ali perto na esquina do Hyde Park mesmo, como diz o nome. Peguei a flauta, pá, comecei a tocar umas musiquinhas lá, botei uma casezinha no chão, aí o pessoal começou a jogar dinheiro e tal, eu falei, opa, acho que dá para sobreviver desse jeito aqui. e deu? Aí deu. Eu sobrevivi durante quase um ano, só assim, ó. Aí fui conversar com esse meu amigo, Ricardo, e ele falou: olha, esse lugar que você está tocando não é o melhor lugar em termos de clientela, de freguesia e tal. Vamos, tem uma estação, é a estação de South Kent. Você conhece bem Londres, não? Eu nunca fui a Londres. Nunca Ah, fui. não, é. Não, né, a Europa eu só fui a Holanda e a Alemanha. Eu sou muito específico Tá. assim, nos meus gostos. Eu prefiro passar. Viajei 5 vezes para a Holanda, passei um semestre lá, mas eu prefiro conhecer bem um lugar do que um Tá pouco de cada certo. um. Foi isso que eu fiz com Londres. Eu fiquei lá direto durante 6 meses. Ainda teve a história do visto, né, cara? Porque é, Mas eu eles também são conhecer, Eles parece. são muito rigorosos. Eles são muito rigorosos a imigração lá, né? Sempre foram, né? E eu sabia que eu ia levar uma dura, né? Porque eu fui sem passagem de volta. E, ó, E você levou dura? é uma dura de perguntas. Porque o que aconteceu? Eu fui sem passagem de volta. Isso hoje em dia, se você chegar na Inglaterra sem passagem de volta, você não sai nem do aeroporto. Ah, com certeza. Em lugar nenhum. Aí, na época, eu sabia que ia ter um interrogatório, já fui com uma história toda pronta, eu falava inglês fluente já, né? Aí o cara falou: cadê seu ticket back? Eu falei: não, eu vou encontrar com meus pais na Europa, a gente ainda vai viajar de carro, não sei para onde, eu não sei ainda quando é que eu vou voltar para o Brasil, só tenho que voltar em março para começar as aulas. Tinha a história toda prontinha já, né? E o cara foi perguntando, e eu respondia tudo na lata. Quanto você está trazendo dinheiro? Eu falei: eu estou trazendo o máximo que o país permite, que são US$ 1.000. Cadê? Tá aqui. O cara contou meus traveler checks, você acredita? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e tal. Pegar Pergunta, uma pergunta, quantia pergunta, é pergunta. tudo, né, que eles querem. Tudo, tudo. Aí, pô, me deu o visto 6 meses, que é o maior que eles dão. Aí eu falei, puta, passei no teste, né? Que bom. Passei por. Ainda mais, eu tinha levado uma maquininha de escrever, uma Olivetti, daquelas pequenininhas que a gente tinha naquela época, que eu tinha combinado com a Ana Maria Baiana de mandar matérias de lá de Londres para o jornal que ela e o Tarek de Souza tinham aqui no Rio na época, Jornal de Música e Som. Então eu passei a ser o correspondente em Londres. Jornal Não de. ganhava nada, quer dizer, ganhava um trocado de fazer matéria no jornal e tal. Isso eu não conheci. Eu conheci de publicação dela e do José Emílio a Pipoca Moderna, que virou Foi Mistura Moderna. depois, a pipoca já foi depois.
Adorava, Isso, na adorava essas verdade, revistas, você vai adorava. lembrar, quer ver? Era uma revista chamada Rock, a História e a Glória, que em cada número contava a biografia de uma Claro banda que eu de rock. lembro, claro que eu E o lembro. jornal vinha encartado dentro da revista, o Jornal de Música e Som. Sim, sim. Ah, Depois de um ano ou dois, inverteu o processo. O jornal passou a ser o veículo principal e a biografia vinha encartada dentro do jornal. A Ana acabou criando uma coluna para mim chamada Direto de Londres. Porque veja só, 76 isso, cara, eu já li isso. Olha, eu já li as suas coisas e nem associava você, porque nessa época eu era muito criança. Assim, eu nasci em 68, agosto de 68. Então, nessa certo? época, eu tinha 8, 9 anos de idade, uma coisa assim. Mas eu leio desde os 4 anos de idade. E eu leio coisa de adulto desde os 5, 6. Nessa época, eu só lia a revista Som 3, Pop, Isso. essas coisas todas. Rock, a História e a Glória, Rock, a História e a Glória. E depois mistura moderna, pipoca moderna. Então, assim, eu já li, eu não estava associando e tudo, eu já li coisas suas e nem A tinha primeira coisa que eu tempo. fiz, primeira coisa que eu fiz foi uma resenha de um show do Rolling Stones. Qual foi o show? Que eu cheguei. Ah, cara, 76. Você lembra qual era o Eu não, disco? Era o quê? O Some Girls? eu tenho que tentar lembrar, porque o que aconteceu? Quando eu cheguei lá em Londres, a Gilca, minha namorada, já estava instalada num apartamentinho lá, e com uma brasileira, que hoje em dia é uma grande chefe de cozinha aqui no Rio, a Tereza Corção, que foi ela que me iniciou na astrologia, veja só, vou chegar lá daqui a pouco. Aí a TT falou pra gente, ó, já comprei, naquela época você comprar ingresso pelo correio, com antecedência e tal. Ela falou, ó, já comprei ingresso pra gente ver o show dos Rolling Stones. Eu falei, opa, maravilha. Aí fomos ver no Euskurt Arena lá, um ginásio enorme. Eu não me lembro qual era o tema deles nesse ano, mas foi em 76. Foi um espetáculo de show, um negócio maravilhoso. O palco era uma flor de lótus que ia se abrindo assim, Hum, as pétalas da flor de lótus. Quando abriu o show, teve uma banda de reggae que abriu o show, tipo, opening act, essa coisa assim. E quando começou, eles fizeram um palquinho na frente desse palco enorme da flor de lótus que estava assim fechada. Quando foi abrindo, o Mick Jagger vinha pendurado numa dessas pétalas ali, com aquele negócio abrindo e a banda, pá, é um showzaço, né? Nem preciso dizer, né? E aí a coisa foi crescendo de um tal jeito que a Ana falou, não, agora você tem uma página aqui chamada Direto de Londres, que aí mandava resenha de filme, que eu vi filme sobre o Yes na época, aí tinha mais show do Rolling Stones, depois... Você lembra de um violonista chamado Larry Coryell, um americano? não, não lembro. Tocava violão acústico, uma coisa instrumental muito bonita. Um dia eu fui ver um show deles lá e aí no final fui até o backstage, porque ele era um cara que também era ligado em astrologia. A mulher dele, Julie Coryell, era a empresária dele e a banda dele chamava-se Eleventh House. Larry Coryell and the Eleventh House. Casa 11. Aí ela dizia, Casa dos Amigos e tal. Aí eu consegui agendar uma entrevista com ele para fazer para o jornal. Cara, aí foi uma situação tão engraçada, porque estava lá conversando com ele no hotel, super simpático e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele vira para a mulher, Julie, where's the shit? Apertou um baseado desse tamanho, ó. E eu estava 6 meses sem fumar, né? Olha aqui e tal. Eu falei, legal, pá, dei 2 tapas. Daqui a pouco eu falei, onde é o banheiro, por favor? Passou mal? Fui jogar uma água no rosto, que eu estava desconcentrado completamente. Gente, mas nessa época já tinha desses baseados, desses fumos assim geneticamente modificados e Eu pesados. acho que já, cara. Na Inglaterra isso já era muito avançado. Eu não sei se ele trouxe com ele, se ele comprou lá. Eu sei que no meio da entrevista eu falei, só dá um minutinho, onde é que é o banheiro e tal. Eu fui lá. Você está falando de 69, 68, 76, 76, 7,5. 66, assim. Bom, pelo conhecimento, pelo menos que eu tenho, sei lá, talvez o cara tenha, não sei, vou até me informar. Fiquei curioso, porque até onde eu sei. Na Inglaterra, nessa época, você tinha muito mais rachixe do que a erva em si, né? Ah, haxixe. Ele pode ter pegado um haxixe forte, concentrado, Isso, isso, bastante isso, haxixe com pouco fumo. Ah, dá. Aí, isso, exatamente. rola, Aí velho. eu estava 6 meses de careta, né? Então Ainda estava tem isso, ainda completamente. tem isso. Aí, mas foi divertidíssimo, ele foi super simpático e tal. Saiu matéria Igual depois você aqui. comprar uma farmácia, assim, é absolutamente tranquilo.
Desculpa, eu não entendi. Aqui no Uruguai se compra na farmácia. O Uruguai é o país do futuro, né, cara? Tranquilo. País do futuro. Mas me diga, e aí? Aí fui ficando lá, aí a gente estabeleceu um negócio muito bacana. O Teve uma Ricardo, esse meu amigo, tecnologia entrar nisso aí, não foi? Não, não era isso? foi. O primeiro foi o seguinte: a gente achou um pitch, um ponto muito legal em Londres, que era na estação de South Kensington, onde ficam todos os grandes museus, ficam ali em volta. O Victorian Albert Museum, Museu de História Natural, Museu de Ciência, todos ficavam em volta dessa estação. Ao ponto que a estação tinha um túnel subterrâneo embaixo. Se você saltou nessa estação e queria ir para um desses museus, você não precisava ir para a rua. Tinha um túnel dentro da estação enorme. Imagina a acústica maravilhosa que tinha esse lugar, né? Todo ladrilhado, enorme. Aqui tinha uma saída à esquerda, você saía para o Museu de História Natural. Mais adiante um pouco tinha uma saída à direita, era para o Victorian Albert Museum. Mais adiante, lá no final, você tinha o Science Museum. Então todo mundo passava por ali. Aí nós criamos, eu, o Ricardo, mais um galês chamado Rob e um escocês chamado Brian. Nós criamos uma rotina entre nós quatro. Cada um tocava durante uma hora, cedia o ponto para o outro, e quem quisesse fazer uma hora extra, depois que acabasse essas quatro apresentações, voltava lá. Ou às vezes chegava alguém também de fora, como é que é o esquema aqui? Eu falei, ó, até uma hora está ocupado, depois o ponto é seu e tal. E nesse lugar a gente se fixou. E era um lugar bacana do ponto de vista de clientela, porque estavam os turistas todos passando para ir para os museus, quer dizer, né? Estava no lugar certo. Eu me lembro de um dia que eu cheguei lá para tocar, aí também eu resolvi comprar um violão, porque eu achava que um violão cantado tinha mais ibope do que você só ficar tocando flauta instrumentalmente, Você entendeu? já tocava violão? Eu já tocava violão de ouvido desde 14 anos de idade, por aí. Aí tome de Bob Dylan, de Beatles, de, né, música que dá para tocar no violão. E foi engraçado um dia, quando eu cheguei lá, o Brian, esse escocês, estava acabando o horário dele e tinha uma multidão de jovens escandinavos, suecos, noruegueses, sei lá, sentados em frente a ele, dentro do túnel, ouvindo ele cantar. E a caixa de violão dele cheia de moeda. Ele virou para mim e falou assim: pega teu violão, vamos fazer uns duetos aqui, que daqui a pouco eu vou sair e você fica. E a garotada continuou ali. Aí eles tocamos duas juntos. Ele se despediu e eu fiquei. E a garotada continuou me assistindo. Toquei umas duas ou três músicas. Daqui a pouco eles levantaram todos, encheram a caixa do meu violão de moeda e foram embora. Uma outra vez, eu estava ali, e aí veio vindo uma dupla de guardas ingleses, né? Aqueles bobs, né? E eu com violão e tal, quando eles foram chegando perto, eu fui baixando o volume, assim, e tal, meio que, porque tecnicamente você está fazendo obstrução da via pública. Sim. É a única coisa que eles podem te enquadrar se eles quiserem, né? Ele não dava a menor bola. Aí eu fui diminuindo, diminuindo, tocando mais baixinho. Quando eles passaram na frente, eles falaram: não, não para não, não para não, tá muito bom. Aí eu, pá, tá. Comecei a tocar, aprendi a colocar minha voz ali, ó. O Ricardo, esse meu amigo, ele me conhecia como flautista, né? Teve um dia que ele chegou lá também, ele falou: quem estava tocando aqui, cantando aqui? Eu falei: eu. Ele falou: você? Com esse vozeirão todo? Eu falei: pô, é o tamanho do túnel, tem que preencher o túnel todo aqui. Olha, foi um período maravilhoso, duro pra caramba, entendeu? Dinheiro contado certo ali, eu não passei necessidade nenhuma, em nenhum momento, E o que te né? Esse fez? dinheiro que eu levei, na época, as contas de consumo na Inglaterra chegavam de 3 em 3 meses, só luz, telefone, essas coisas. Então eu guardava esse dinheiro que eu tinha levado para pagar as contas. E o dia a dia vinha com aquelas pilhas de. Minha cômoda era cheia de pilha de moeda, todas perfazendo um pound. Vou sair, vou levar 5 pounds aqui. Voltar ao Brasil? Não entendi? O que te fez voltar ao Brasil? Foi o seguinte, foi uma coisa bem peculiar, porque no final desse ano de 76, meus pais iam fazer boda de prata, 25 anos de casado. Aí, bom, no meio dessa história, quando meu pai soube que eu estava tocando violão no metrô, ele um dia mandou uma carta para mim com uma nota de US$ 100 dentro, que é um negócio que você não pode fazer, né? Mandou, meteu um papel carbono, mandou assim: eu soube aí que você está, se tiver necessidade, me fala, olha aí, vai US$ 100 aí para ajudar a segurar alguma coisa e tal. Eu falei: não, pai, tá tudo bem e tal, e tá tudo certo, né? E aí, a gente se sustentava ali. Tínhamos nós quatro, já tinha esse esquema, um tocava de 9 às 10 ou 10 às 11, 11 meio-dia, meio-dia 1.
Depois em diante, o ponto. Engraçado, Johan, é que hoje em dia, eu tive lá em 2010, esse lugar onde eu tocava, hoje em dia tem uma meia-luazinha no chão, feita pela própria prefeitura, dizendo: se coloque aqui e mostre sua arte. Oficial, Nós cara. fomos pioneiros, cara, nós fomos pioneiros nisso. Claro, já tinha, em alguns pontos tinha. Teve uma outra vez, anterior a essa, quando eu estava tocando flauta no Hyde Park Corner, que passou um guardinha desse, anotou lá, pegou o bloquinho dele, anotou um negócio, jogou dentro da caixa do meu instrumento. Eu falei, puta, tô ferrado. Aí parei de tocar, abri. É um ato da educação inglesa. Você faz alguma coisa errada na escola, você ganha bad marks, que é um X na sua caderneta. Aí ele tinha escrito assim, 10 bad marks for obstruction. Aí quando eu olhei para ele lá no fundo, ele estava às gargalhadas, dizia, toca aí, pô. Então, é, Ganhou, tecnicamente, ganhou, é uma ganhou expressão da moeda via pública. de, ganhou moeda de alguém famoso? Acho que não. Não. Acho que não, não me lembro disso. Mas era assim, a minha conta era cheia de pilhas de moedas fazendo um pound e Mas foi vem cá, muito. duas coisas que você está me devendo explicar. Astrologia, como é que entrou a astrologia na história e por que que Aí, voltou para o Brasil? bom, primeiro a astrologia entrou através da TT, da Teresa Corção, que ela tinha um livroco daqueles grandes, manual de astrologia. Não sei se era Derek Julia Parker ou algum outro. Ela falou, mas hein, olha aqui e tal, olha que bacana. Eu não sabia nada de astrologia. Depois tem uma outra história muito louca que eu vou te contar. Aí eu peguei o livro dela, falei, pô, que bacana, ensina aqui a calcular. Né? Aí eu, pela primeira vez, eu comprei um mapinha em branco e calculei e desenhei o meu próprio mapa. Mas era um burro olhando para um palácio. Eu não sabia o que, que significava nada daquilo. Né? E a Gilca, minha namorada, descobriu uma escola no norte de Londres. E ela chegou em casa com um catálogo e falou: Ah, eu descobri essa escola aqui, tem uns cursinhos muito bacanas, cursos livres e tal. Eu vou fazer um curso de aquarela lá. Eu falei: Ah, deixa eu ver esse catálogo. Aí folhei o catálogo, tarô, curso de tarô. Eu falei: Vou fazer um curso de tarô. 1976, isso. Aí fiz o curso de tarô lá, foi ótimo e tal, não sei o quê. E eu tenho até hoje esse catálogo, ó, um caderninho assim, quadradinho. Franklin School of Contemporary Studies. Depois eu soube que essa escola era o ponto da antipsiquiatria, é o ponto de vanguarda na época de intelectuais, de pensadores da época, R.D. Laing, esse pessoal da antipsiquiatria, eles se reuniam lá. Agora, o louco é o seguinte, pois bem, eu voltei para o Brasil no final do ano porque eram bodas de prata dos meus pais, eles mandaram uma passagem para mim, ó, vem passar o fim de ano aqui com a gente, tá, compra a passagem de volta, ou seja, vem para o Brasil, depois volta para Londres, mas vem comemorar aqui com a gente, e tal. Eu falei, tá bom. E quando eu cheguei aqui, eu estava com essa interação com a Ana Maria Baiana, porque eu mandava as matérias e tal. A gente ficou amigo por correspondência, né? Somos amigos até hoje. E aí, quando eu cheguei, cara, a música popular brasileira estava bombando, que a Ana recebia aqueles suplementos todos das gravadoras no fim do ano. Nós fomos passar o Réveillon no sítiozinho que a gente tem aqui em Petrópolis, da minha família. Ela foi comigo e ela levou um caixote de LPs. Era tudo de. A música, final de 76 a música estava numa criatividade absurda, talvez por causa da repressão mesmo, até. Eu Eu me lembro lembro de de uma época vir. de grandes discos. Sim, Quinteto Armorial, Orquestra Armorial, um disco do Fagner maravilhoso na época, ele estava estourando, estava começando a ser conhecido. Paulinho da Viola, Memórias cantando, Memórias chorando. Eu falei, caramba, está acontecendo tudo aqui, eu estou lá fora. Aí passei dezembro inteiro aqui, voltei para lá, que eu já estava planejando me mudar para Paris, porque Paris tinha espaço para música brasileira. Tinha barzinho que tocava bossa nova. A França sempre teve essa ligação muito maior com a cultura brasileira do que a Inglaterra, né? E eu já tinha estado em Paris, tinha estado com amigos músicos lá e disseram, não, pô, vem morar aqui, aqui a gente toca, a gente trabalha legal, não precisa tocar no metrô e tal. Eu estava planejando isso. Mas quando eu cheguei aqui, estava acontecendo tudo, cara. Foi uma virada de ano assim, e a Ana, com todos esses lançamentos na mão, a gente ficou ouvindo isso o ano novo inteiro. Eu falei, pô, tá acontecendo tudo. Aí eu voltei para a Inglaterra, desfiz minhas coisas lá com calma e aí voltei para o Brasil em março de 77. Foi um ano certinho, março de 76 a março de 77. E a astrologia foi isso. Aí a Teté me emprestou esse livro e eu comecei a me interessar e tal.
Mas o engraçado nessa escola foi o seguinte: aí voltei para o Brasil, me aprofundei em toda essa parte de astrologia, comecei a estudar por minha conta, engrenei em 77, fui tocar numa outra peça também no Teatro Ipanema, uma peça maravilhosa, que era do Zé Vicente, o que escreveu Hoje é Dia de Rock, que era a história da invasão espanhola no Peru. O título original era Tratado General de las Indias. E aí foi produzida e dirigida por dois gênios do teatro aqui do Rio, que eram o Rubens Correia como ator e o Ivan de Albuquerque como diretor. Eram os donos do Teatro Ipanema, né? Hum, O Teatro Ipanema era da família do Rubens. Era a hum. garagem do prédio que ele falou, não, vou fazer um teatro aqui, nada de garagem. Então foi um espetáculo maravilhoso, era o Paulinho Machado, que era compositor, arranjador e tal. Chamaram ele para fazer uma trilha, ele falou, não, vamos fazer desse espetáculo um musical. Aí foi um espetáculo, Johan, porque o palco, você vai pirar. O palco era a árvore da vida. O Ivan e o Rubens desfizeram o palco italiano. Era um desses feras de cenógrafo, eu não me lembro agora quem era. Era a árvore da vida, cara. Você tinha pontos, instâncias. Não tinha um pedaço de palco italiano. Era uma rampa com todos os pontos da árvore da vida, todos. E a marcação era assim, os atores atuando nesses pontos. A gente ficava em cena o tempo todo, a banda. O Arnaldo Brandão, que tocou com o Caetano muitos anos, foi meu colega de colégio, era o baixista, era Ronaldo Alvarenga na bateria, Paulinho Machado no teclado e eu na flauta. E a gente entrava em cena vestido de Inca, com um saiotezinho Inca, e ficava lá no meio do palco o tempo todo, durante toda a peça. E o Rubens, que ator, pior, que ator. Final da peça, quando tinha a maldição do Pizarro em cima dele, uma das cenas finais, ele entrava lá por trás e falava uma cena que todo dia os cabelos no meu braço ficavam arrepiados. Há uma guerra dentro dos meus ossos, os meus ossos doem, os meus ossos doem. Era um negócio assim impressionante. Foi um espetáculo. Era uma peça que estava na frente do tempo, entendeu? Passou 3 meses lá de Os temporada. filmes dele no cinema, ele era fantástico mesmo. Eu toquei muito lá depois, com o Zé Ramalho, com a Melinha. Aí o que aconteceu? Final de 77, começo de 78, eu conheci o Zé Ramalho, que estava começando a carreira dele. A gente ficou super amigo e eu Ele já tinha engrenei. lançado o primeiro disco? No primeiro disco eu não gravei, Ah, não, eu estou toquei. perguntando. Ele já tinha lançado o primeiro disco quando te Não, conheci? estava para lançar, estava para lançar. Que teve o Patrick Moraes tocando teclado lá no Avorrá e tal, o Carlos Sion que produziu aquilo tudo e tal. Estava Eu, gravando e tal, quando te conheceu. isso. Aí eu entrei para a banda para tocar na estreia desse disco, mas eu não tinha participado das gravações do disco, Entendi. entendeu? E aí foram 5 anos com o Zé Ramalho, de 78 até 83. Conheci o Brasil inteiro graças a ele. E foi quando ele estourou, né, Ior? Eu me lembro do primeiro show que a gente foi fazer, a gente foi de ônibus daqui a Porto Alegre, porque não tinha grana ainda, era um negócio que estava começando. Foi todo mundo num ônibus, só num ônibus fretado, só nosso, mais 2 dias de viagem, né? Aí depois ele começou a estourar e aí sai de baixo. Era show para A milhares de primeira pessoas. vez que eu li seu nome na minha vida foi. Não, Eu tinha cerca de 12 anos, eu acho que esse disco é de 79 ou de 1980. O que eu devia ter hum, 11 ou 12 anos, que é o disco Frevo Mulher, da Amelinha. se toquei nele, sim, sim. E eu lembro, assim, porque eu era rato de ficha técnica, eu era daquele. Eu também. Eu adorava, eu tinha fichas técnicas decoradas, assim, de tanto que eu lia as letras, eu acompanhando, eu adorava, né? Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então eu sabia, assim, Valdemar Falcão, Flautas, né? É um nome que estava assim, marcado na minha cabeça por causa e foi um disco que eu escutei muito, assim, é um disco maravilhoso, eu amo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, o melhor dela para mim, disparado. Então foi a primeira referência que eu tive do seu nome. Foi no disco Você da. sabe que é uma coisa engraçada? O alcance do jornal da Ana Maria e do Tarek era tão grande que quando eu comecei a excursionar com o Zé Ramalho, né, tinha uma hora que ele apresenta a banda toda no palco e tal, e no final tinha aquele papo, né? A garotada que vem conversar com os músicos e tal. Ah, você que escrevia aqueles artigos lá naqueles. Todo mundo conhecia o jornal. Eu, Interior de São eu, eu Paulo. guardei teu nome, talvez porque eu fosse ainda muito criança, eu lia,
Mas era criança, então talvez por alguma razão não marcasse muito. Seus textos deviam ser textos maiores, assim, mais. Eram resenhas mesmo. Até por ser criança, eu lia, mas eu lia as coisas assim, mais notas, assim, entrevistas rápidas, os textos mais cabeçudos, mais longos. Eu com 7 anos não lia tanto, assim. Claro, normal, Que normal. deviam ser os seus. Então por isso eu não guardei a tua pessoa, teu nome, eu acho. Deve ser Entendi. por Você isso. sabe o que é engraçado? Que eu me lembro que eu acabei fazendo uma matéria sobre o pessoal que tocava lá no metrô, né? Ah, Busker, né? é? Que se chama em inglês. Busker é o artista de Com rua, né? muita O cara que faz propriedade, né? festa. Uma matéria sobre uma realidade que você viveu, né? Não, e era legal porque eu me lembro que eu terminava a matéria dizendo assim, a riqueza de detalhes dessa matéria não se deve ao meu talento jornalístico, não. É só porque eu também sou um dos buskers que fazem ponto na estação de South Kensington, com muita honra, aliás. Acabava assim a matéria. Olha, falando em acabar, a gente acaba aqui a primeira parte da entrevista com o Valdemar Falcão e voltamos na sexta-feira com a segunda parte dessa entrevista, que tem muita história pela frente ainda aí. Até breve. Cortando, voltando.